Olá, pessoal! Sabia que precisamos tomar alguns cuidados com o idoso durante o inverno? Não, né? Pois é, vou falar sobre isso com vocês neste vídeo. Eu sou Luana Brandão, médica geriatra, e vou comentar com vocês sobre algumas questões que acabam acontecendo no nosso dia a dia. A primeira questão que deve ser muito bem lembrada durante o inverno é a ingestão hídrica, a ingestão de água. O idoso, sabidamente, já tem uma reserva diminuída de água, sente menos sede naturalmente e, consequentemente, ele bebe menos água durante o dia. E no inverno, por causa da redução do suor, a redução do calor, essa sensação de sede ela acaba ficando ainda menor. Então é importante que nós possamos ter em mão sempre uma garrafinha para que nós possamos beber água durante o dia, mesmo que o idoso não sinta sede. É importante que o idoso tenha sempre em mão essa garrafa e, se for um cuidador, que ele sempre ofereça água para esse idoso. Lembrando que, a depender de alguns idosos, a ingesta não vai ser tão grande, serão pequenos goles, mas que deverão ser oferecidos durante todo o dia. A quantidade é importante conversar com o médico ou com o nutricionista, porque vai depender aí do peso desse indivíduo, mas a ingesta hídrica é sempre fundamental. Alguns nutricionistas orientam para alguns idosos que não gostam de ingerir água, a água saborizada, que é aquela água com algumas rodelinhas de fruta, que coloca durante o dia e a água vai adquirindo o sabor da fruta e fica aí com um gostinho, sendo mais palatável para alguns indivíduos idosos. Outra questão de extrema relevância é a manutenção da atividade física. Muitos indivíduos param de realizar atividade física durante o período do inverno, por causa do frio, em algumas localizações por causa da chuva, principalmente quando as atividades são feitas dentro da água. Então é importante lembrar que 2 a 3 meses sem realização de atividade física para um indivíduo idoso é certamente uma perda grande de massa muscular. E massa muscular, para nós que falamos de geriatria e gerontologia, significa risco de queda, risco de instabilidade, risco de baixa imunidade. Então, é importante que o indivíduo e a família se conscientizem que deve manter o exercício físico durante o período de inverno. Se for uma atividade feita na água e a água estiver realmente muito gelada, nesse período, tenta mudar de modalidade, mas não deixe o indivíduo ficar parado. É uma tendência de alguns indivíduos ficar dentro de casa, com a casinha toda fechada, então é importante manter esse indivíduo em atividade. Falando em casa fechada, durante o inverno, principalmente neste período de muita circulação de vírus de influenza, vírus de Covid, é importante que exista circulação de ar, manter as janelas abertas, pelo menos em algum período do dia, para que exista uma circulação de ar, evitando ácaros, evitando até formação de fungos em paredes, em alguns sofás, almofadas. Então, a circulação de ar evita a proliferação de bactérias, de vírus e de fungos. Então, é importante que nós mantenhamos uma circulação de ar adequada dentro do ambiente doméstico. Outra questão importante é o uso de roupas muito aquecidas. Alguns idosos realmente sentem muito frio e é uma tendência a aquecer esse idoso demasiadamente. Nós precisamos lembrar que, apesar de não suarmos tanto, o uso de roupas muito quentes pode favorecer o surgimento de fungos em áreas que são muito cobertas e que ficam talvez com muita umidade. Então, as infecções por fungo, as infecções urinárias, elas podem acontecer porque alguns indivíduos às vezes ficam muito aquecidos, às vezes não querem fazer a higiene íntima, não querem tomar o banho diariamente. Então precisamos lembrar que as infecções, não só as infecções respiratórias, mas as infecções de pele, as infecções urinárias também podem aumentar neste período de inverno. E as infecções urinárias também estão relacionadas a uma baixa ingesta de água. Então, quanto mais água eu bebo, menos chance de infecção urinária eu vou ter. Outra questão importante é a exposição ao sol. Nós já sabemos que o idoso pega pouco sol. E nesse período de inverno, algumas regiões elas ficam com menos sol. Não só a temperatura mais baixa, o sol também acaba sumindo. Mas, na medida do possível, tentar que esse idoso fique exposto ao sol durante o dia é importante para a nossa ativação de vitamina D. Lembrando que a vitamina D, hoje, ela é considerada uma vitamina relacionada a várias
ações no nosso corpo. Então é importante que nós mantenhamos esse indivíduo exposto ao sol para o estímulo da vitamina D no nosso corpo. Então é isso, essas são as dicas, que são as dicas mais importantes que a gente precisa ficar preocupado, precisa ficar muito atento com o idoso durante o inverno. Até a próxima!